estão aqui. Hoje a gente ficou, né, de conversar sobre qualidade de vida, né? Então, eu vou passar, assim, algumas situações sobre qualidade de vida, porque é um termo bastante comum, todo mundo fala sobre qualidade de vida, todo mundo... é corriqueiro, porque a gente ouve esse termo até dentro do ônibus, né? Mas realmente, será que nós sabemos o que é qualidade de vida, né? Então, é um termo bastante complexo, ele não é fácil o entendimento, assim... Deixa eu ver se tem mais alguém. Ah, aqui, ó. Boa noite, Robson. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, qualidade de vida não é um termo fácil de conceituar. Ele é um termo que ele exige bastante. E existem muitos estudiosos do assunto, né? Então, vocês vão entender aqui que ele é uma gama, é uma somatória de situações, tá? Mas é um termo que eu trabalho há muitos anos. É um termo, não, é um tema que eu trabalho há muitos anos. E, inclusive, foi o tema principal, né, da minha tese de doutorado. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Estão conseguindo enxergar? Sim. Sim, então tá. Então lá, eu coloquei aqui porque eu acho que é interessante vocês até lerem, né, o que significa qualidade de vida. Então, assim, a qualidade de vida, como eu falei para vocês, é um termo bastante vago, porque todo mundo fala, mas o entendimento é um pouquinho mais complexo, né? Então, tem pessoas que acreditam que a qualidade de vida ela tem relação com bens materiais, com uma casa boa, com um bom apartamento, com dinheiro no banco, com a família feliz, com bons amigos, um churrasco no final de semana, um passeio, uma viagem, sei lá, né? Então, se eu parar para falar para vocês que isso é errado, não, tá certo. Putz, mas professora, mas isso é tão banal, né? Não, calma aí, vamos entender melhor isso, tá? Os estudiosos, eles não vêm só sob esse aspecto, tá? Não acredito que é fácil de entender essa qualidade de vida que tanto se fala, né? Mas o que é mais fácil de entender, a princípio, é que qualidade de vida, ela tem vários fatores. Então, ela pode ser chamada de multifatorial. Então, são várias situações que estão somadas para se ter a qualidade de vida. Então, agora a gente vai começar a entender o que significa. Então, aqui, ó, a grosso modo, eu coloquei ali, ó, não é fácil nem é estabelecida a conceituação da qualidade de vida. Pode-se entendê-la sob o aspecto multidimensional, onde inclui saúde física, repouso, funções cognitivas, reserva energética, lazer, trabalho, vida familiar e social. Pô, professora, mas então é tudo. Bah, então é tudo, né? Então veja lá o que a Organização Mundial da Saúde fala com relação a isso, né? Porque a qualidade de vida é um termo que é bastante abrangente. Então, para a Organização Mundial de Saúde, o que é a qualidade de vida? Exatamente, a percepção que o indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido. Olha que interessante. E em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Trata-se de uma definição que contempla a influência da saúde física, psicológica, nível de independência, depois a gente vai entender isso, relações sociais, crenças pessoais e das suas relações com características inerentes aos respectivos meio da avaliação subjetiva da qualidade de vida individual. Então, nesse sentido, poderíamos afirmar que a qualidade de vida é definida como a satisfação do indivíduo no que diz respeito à sua vida cotidiana. Então, vamos parar um pouquinho para pensar sobre isso aqui é grande, né? E é amplo, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, ó, que é a percepção do indivíduo. Como que o indivíduo se percebe? Essa é uma situação. Depois,
aonde está inserido esse indivíduo, ele faz parte de uma sociedade. E essa sociedade, ela tem regras, cultura, costumes, né? Então, tudo isso envolve esse ser para ele ser do jeito que ele é. Então, significa que essa percepção é de um ser dentro, né? Acolhido por uma instituição social, tá? Então, se a gente pensar, no Brasil, qualidade de vida para determinadas pessoas pode ser diferente de outros países. Por quê? Porque a percepção, ela é de acordo com o meio em que a pessoa vive também. Então, veja como isso aqui é complexo. Então, a gente não verifica a qualidade de vida simplesmente pelo que ela é, mas analisando o sistema aonde está inserido esta pessoa, tá? Aí a gente pode ter, eu sempre dou um exemplo em sala de aula e falo assim, ó, gente, vamos pensar numa pessoa é, que, vamos dar exemplos bem, assim, é, extremos, tá? Então pensa um bilionário, né, um cara que tem uma empresa, mas o cara pode comprar o que ele quiser, tá? Então ele tem uma boa casa, ele tem jatinho, ele tem helicóptero em cima do prédio da empresa dele, tem barco, ele tem assim tudo, o cara tem. Só que o cara dorme 4 horas se dormir por dia. Primeira situação. Ele não vê a família. Ele tem lá filho já crescido que não viu o crescimento. Por quê? Porque o cara come, é workaholic. Para ele manter aquele padrão de vida, ele tem que estar ligado na empresa dele, né? Aí o cara quase não tem férias. Quando ele tem uma semana e ainda com o telefone do lado, ele come, trabalha, ele respira, trabalho, ele tudo trabalha. Aí eu pergunto para vocês, baseando-se naquilo que eu falei, esse cara tem qualidade de vida? Pode responder. Ana, desculpa, porque tem gente pedindo para entrar aí. Pediu para Tá, avisar. tá, peraí, só um pouquinho. Deixa eu ver onde que tá. Robson. O Robson caiu e voltou. Robson. Vamos ver se ele entra. Ó, eu tô. Deixa eu ver. Ó, ele não conseguiu entrar. Vamos ver, daqui a pouquinho ele já volta. Então, assim, vamos lá. Perguntando de novo. É, Oi, Robson. Oi. Beleza. Então a pergunta é: esse cara que é bilionário e que tem esse nível de loucura de vida, ele tem qualidade de vida, apesar de ter um jatinho, um avião, não sei o quê, não sei o quê, tem tudo que ele quiser, todas as riquezas materiais que ele puder comprar, ele compra. Mas ele não vê a família, ele não tem final de semana, ele dorme pouco. Ele tem qualidade de vida? Fala, Fran. Ele tem um padrão de vida alto, mas ele não tem qualidade de vida, né? Isso O mesmo. meu sono não tem dinheiro no mundo que pague uma noite bem dormida de sono, né? Não é isso? Que a gente falou agorinha há pouco, qualidade de vida tem a ver com repouso, né? Josi, fala. Eu acredito que ele não tem qualidade nenhuma, nem de vida, nem de nada. Porque, Uhum. né, dinheiro não é tudo. E eu acho que tanto trabalho, tanta obsessão por dinheiro, ele não tem a saúde nem física e nem mental, de jeito nenhum. Não tem vida. Então vamos voltar lá. É isso mesmo, gente. Só que daí eu vou questionar vocês assim, mas, pô, a gente não falou bem no primeiro slide lá sobre a questão de bens materiais, ter uma boa casa, e eu concordei com isso? Então, o que que vocês me dizem? Então, eu vou complementar. Então, assim,
Esse cara alopra, pira, e simplesmente abandona tudo. E vai lá no meio do mato, ou então numa praia deserta, uma casinha, um chalezinho de tapera, planta lá as coisinhas dele e esqueceu do mundo, esqueceu de tudo, não quer saber de nada. Ele não quer dinheiro, ele não quer carro, ele não quer nada do que ele tinha. Ele vai viver lá. E aí ele vai pescar, ele vende os peixinhos dele, quer dizer, ele mudou. Por isso que eu falei que eu ia trabalhar com extremos, tá? Ele saiu daquele patamar, né, de riqueza e ele foi para um outro ambiente. Só que ali ele tá na praia, ele tá vivendo, né, tá dormindo. Ele tem qualidade de vida? O mesmo cara. Já te deixo falar, tá, Robson? Vocês acham que ele tem a qualidade de vida? Sim, tem qualidade de vida. Não tem o mesmo padrão de antes, né? Uhum. Mas ele tem qualidade de vida, porque é, é uma outra vida, mas é a paz. Agora ele tem uma paz diferente. Uhum, uhum. Tá. Isso. Então chegou onde eu queria. Já te deixo falar, Robson. Não, deixa eu falar aí, Robson, o que que você acha? Depois eu complemento. Manda aí. Bom, boa noite. Boa noite. Eu não assisti sua apresentação, mas já entendi um pouco do contexto. Uhum, Eu acredito que qualidade de vida tem muito a ver, na realidade, com o que você precisa. Então, a gente busca muito durante o dia, a gente busca muito aquilo que a gente não precisa. Às vezes a gente busca. Eu tenho um conceito que eu briguei com uma professora de filosofia uma vez, porque eu tenho um conceito que é a negação do ter. O ter no sentido de adquirir coisas, não sem necessidade. Então eu falava para ela, ela dizia, mas você tem que trabalhar. Eu dizia para ela, não, não tenho que trabalhar. Eu preciso porque preciso de outras coisas. Então é um precisar para um precisar. Em razão de uma coisa, você acaba precisando trabalhar. Então você não é obrigado. O ter te obriga, e mesmo que ninguém obrigue você a ter, você se obriga a ter. Então você acaba querendo sempre mais sem a sua necessidade. E a qualidade de vida, quando alguém simplesmente abdica de tudo isso e busca manter o contato com a natureza, praticar a vivência real do ser humano, que seria o nosso fator biológico mais básico, que é viver, passar a nossa vida até o final dela. Esse cara tem qualidade de vida, assim como um animal tem, um animal que vive naturalmente. A gente não precisa viver todo mundo como um animal naturalmente, mas é no sentido de você buscar aquilo que você precisa, realizar o que precisa, sem essa se obrigar a ter nada, se obrigar e nem ser obrigado a ter nada. muito bem. Ótima observação. Eu acho que você está muito certo. Então, assim, eu que estudei tanto esse termo, né? E ele se veja, um pouquinho, dois slides aqui já deu pano para manga, né? Então, veja só, eu, quando falo de qualidade de vida, né? Então, deixa eu só colocar aqui, ó. Vocês estão vendo a minha tela? Conseguem ver minha tela ou não? Sim. Tá, então deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou colocar mais essa aqui, deixa eu ver, essa aqui, ó. Vamos deixar grande aqui para vocês verem. Então, o conceito de qualidade de vida está diretamente associado à autoestima, bem-estar pessoal e compreende vários aspectos: capacidade funcional, nível socioeconômico, estado emocional, interação social, atividade intelectual, autocuidado, suporte familiar, estado de saúde, valores culturais, éticos, religiosos, estilo de vida, satisfação com o emprego, atividades diárias e ambiente que se vive. Então, assim, volta lá.
Quando eu estava fazendo doutorado e estava estudando bastante sobre o termo, né, eu cheguei a uma conclusão de que isso que o Robson falou é uma busca, né, incessante, porque daí a gente vive ali dentro de um redemoinho, né, e a gente acaba sendo levado. Então, esse ter que você falou aí, eu vejo assim como é a realidade que nos envolve. Ai, a pessoa tem isso, então eu também tenho, e daí você vira, é uma onda que te leva, né, e se você não se conscientizar, né, você entra num parafuso mesmo, né? Então, no estudo, eu percebi que existe uma palavra que ela é muito bem-vinda dentro desse aspecto que é a qualidade de vida, que é o equilíbrio, tá? Então, quando a gente tem um equilíbrio, né, social, o financeiro, esse ter que você estava falando, Robson, ele precisa, a pessoa precisa trabalhar porque ela precisa sobreviver. Como você disse, a gente não precisa viver que nem bicho, né? Nós somos seres humanos e a gente tem uma sociedade, a gente tem um monte de coisa que a gente. E até isso é saudável, dentro de um equilíbrio. Então, eu vejo que eu também consideraria a tua professora com uma opinião diferente, né? Me acerto muito mais com a tua opinião do que com a dela, porque a gente precisa, mas se a gente não tiver consciência daquilo que a gente faz, a gente vai entrar nessa roda viva, né? Bom, aí, esse termo, ele é complexo no sentido de entendimento mesmo, mas eu quero que vocês percebam o número de situações que envolvem a qualidade de vida. O ser humano é simples de se entender? Não. O ser humano é complexo. Quando a gente vai falar de qualidade de vida, a gente fala de um termo que envolve o ser humano no seu bem-estar. Então, significa que ele vai entrar dentro dessa complexidade. Por isso que existem vários segmentos aí, vários fatores que envolvem. Por que eu resolvi falar sobre qualidade de vida? Porque o nosso item, né, principal aí do nosso nome do nosso grupo de pesquisa, né, da nossa equipe, é qualidade de vida e educação, né? E pode abranger milhões de coisas. Quando eu falo sobre saúde do professor, né, a gente pode falar sobre vários aspectos. Por exemplo, teve uma época que aqui em Curitiba estavam falando muito sobre professores que tinham baixa na Secretaria de Educação por conta da voz, né? Então tinha um número, mas era um absurdo. Então, os professores sem voz. Só que quando a gente vai estudar, a gente percebe que a voz não é porque a pessoa fala muito, mas é porque existem fatores que influenciam negativamente nesse aspecto. Por exemplo, estresse. Então, junto com qualidade de vida, eu estudei muito a questão do estresse. E é outro tema que a gente pode vir também falar para vocês, né? O estresse, ele é um mecanismo que ele é natural do ser humano. Então, quando o coração bomba, né, ele tem uma tensão, um estresse e um relaxamento. Tensão e relaxamento. As nossas veias, todos os nossos órgãos, eles trabalham com essa tensão e esse relaxamento. Estresse, ele é considerado essa tensão, tá? Então, isso existe de forma natural no nosso organismo. E o homem lá, pré-histórico, já existia esse termo, porque o que acontece acontecia com o homem pré-histórico? Ele tinha como primeira ideia a sobrevivência. Para ele sobreviver, então ele fugia de grandes animais. Então, todo esse mecanismo fisiológico, ele se alterava, né? Porque para sair correndo, né, de um grande mamute, sei lá, que bicho que corria atrás dele, ele tinha que ter é, uma habilidade, mas ao mesmo tempo ele sofria com isso. Então, quando existe um desequilíbrio dessa tensão que é normal, a gente chama de estresse. Aí veio um cara que se chama Hans Selye, lá na década de 60. E esse cara foi o primeiro estudioso do estresse no mundo. E ele tirou o termo lá da física,
Na física existia um fenômeno que era mais ou menos assim, eu vou explicar da grosso modo. Então, imagine que tem uma pedra, ou então um objeto, né, liso, e um outro objeto com pontas. E esse objeto, ele fica toda hora fazendo uma força oposta, tá? Com o tempo, esse primeiro objeto, ele sofre a influência desse segundo, e ele fica marcado. Sabe aquela frase, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É mais ou menos aí que a gente consegue conceituar esse primeiro entendimento desse estudioso. Na física existia se estudava sobre essa força, né? Então, existiam, claro, outros objetivos, mas inicialmente eles deram o nome, né, de estresse. E aí ele percebeu, puxa vida, né? A pessoa, vamos fazer um comparativo, né? Tem lá um objeto, o outro vem, de tanto bater, ele sofre influência, ele muda a sua forma, né? Original. O ser humano, às vezes, sofre tanto, tanto, tanto que fisicamente, emocionalmente, mentalmente, ele também sofre influência do quê? Dos fatores. E a gente chama de fatores estressantes. Então, vamos dar um exemplo aí, vamos fazer bem o comparativo. Vamos dar um nome aqui bem esdrúxulo, né? Vamos pensar no nome da Josefina, né? A Josefina lá, putz, coitada, né? Perdeu o emprego, né? Se separou do marido. Então, vamos lá. Perdeu o emprego, 1. Se separou do marido, 2. Filho doente, 3. Os pais estão no hospital, 4. Sem dinheiro, 5. Ela tem 5 fatores estressantes. Quando a gente fala de estresse, né? E também é outro termo que se fala dentro do ônibus, né? Que é corriqueiro. Pensa-se que esses fatores, se eles não são resolvidos a curto prazo, eles trazem a influência, tá? Por isso que o termo lá na física funciona para nós. De tanto incômodo que a pessoa sofre, de tantos fatores que a pessoa tem negativos, ela vem a ter influência na sua vida. Daí a pessoa começa com os efeitos, né, físicos, né? Bruxismo, dor de cabeça, dor de estômago, diarreia, pressão alta, pressão arterial bem baixa, desmaio, tensão muscular, são os primeiros, né? Então, existem sintomas primários que são relacionados a esse estresse. Então, se a gente estava falando de qualidade de vida, você veja como não está longe disso que a gente está falando. O estresse, ele está dentro de qualidade de vida. E aí eu falo mais para vocês, que existem vários questionários, a gente chama questionário de instrumento de pesquisa, tá? Quando você quando você ouvir falar em questionário, você está ouvindo em instrumentos de pesquisa. É um termo que é bastante comum. Então, quando a gente vê assim esses questionários ou instrumentos, dentro de qualidade de vida, você vai analisar num grupo, uma população aí, a qualidade de vida, você vai encontrar fatores, itens relacionados ao estresse. Porque ele está dentro, ele tira a pessoa do equilíbrio. Quando a gente começa a falar sobre estresse, um dos primeiros conceitos básicos é quando o indivíduo sofre fatores, independente de quais fatores, e o equilíbrio físico mental é alterado. Então, saiu do teu equilíbrio, você tem estresse. Você pode me perguntar assim, professora, mas e se por acaso eu ganhar na loteria, Mega Sena prêmio máximo, 35 milhões? Nossa, gente, pensa 35 milhões, que maravilha! Putz, eu vou comprar o que eu quiser, vou viajar, sei lá o que eu vou fazer, né? Mas se você ficar sabendo na hora que você ganhou, o que acontece? Bom, se não cair estatelado no chão, tá bom, né? Mas começa a sudorese, taquicardia, você começa a olhar, pupilas, elas dilatam, porque existe todo um mecanismo fisiológico que é alterado, hormônios que vêm à tona,
né? Então, veja quanta parafernália que acontece quando você tem uma notícia que te tira do teu equilíbrio. Então, o estresse, ele pode ser dois, positivo e negativo, tá? Então, a gente não pode falar que é só negativo. Como eu falei lá da Josefina, que tinha 5 situações ruins lá, fatores estressantes, e que quando esses fatores, eles começam a permanecer na vida da pessoa, ela vai ficando alterada, machucada, e, bem ou mal, né, a gente vai ver aí nas pesquisas científicas bem famosas, que o estresse leva à morte. Por quê? Porque o estresse leva a grandes doenças, como, por exemplo, o câncer. Então, quando a gente fala desse ter o equilíbrio, que é o que o Robson falou sobre o ter, né, e não ter a consciência de que se ter é suficiente ou não. E a gente fica nessa busca aí que a Josiane falou uma palavra que eu acho que é bem interessante, é uma busca incessante, fica obstinado, eu tenho que conseguir, né? E aí não consegue mais ver a questão do dia a dia, das questões pequenas, que nos envolvem e que fazem a nossa vida. Por que que hoje existe tanta depressão, tanta ansiedade? As pessoas nem respiram direito, né? As pessoas não conseguem ver pequenas coisas, nem ao redor e nem para si. O que que é respirar direito? Gente, é o mecanismo mais importante que a gente tem, que é o nosso. É, é como a gente vive, a gente nem percebe que a gente está respirando. Mas a gente respira mal, a gente não respira da forma como a gente deveria. É uma respiração pequena, sendo que é o combustível do organismo. Então, quanto menos oxigênio você inspirar, pior a sua qualidade de vida, né? Então, você veja que são coisas que são mecanismos aí, né, que são importantes a gente observar. Quando o Robson falou sobre a natureza, que a pessoa precisa estar mais, é a atenção que a gente tem, né? A gente deixa de ver, né, o verde das árvores e as tonalidades de tudo, né, as cores, né, porque a gente está obstinado, a gente está enlouquecido nessa massa. Nem tanto céu e nem tanto terra. Por isso que a palavra que eu deixo para vocês, quando a gente fala sobre qualidade de vida, é equilíbrio. A gente tem que equilibrar todas as nossas ações, né? Então, vocês querem ver um exemplo, né? Eu tenho várias funções, né? Eu trabalho na faculdade, eu dou aula, eu trabalho no EAD, eu tenho assessoria de treinamento, aí surgiram mais algumas coisas, agora uma amiga minha veio me perguntar se podia participar lá numa outra cidade no interior do Paraná, de uma banca, né, de concurso de uma universidade estadual. Só que eu tenho que ir lá para lá, eu tenho que ficar 5 dias lá, eu paro tudo aqui, aí eu tenho que colocar na balança, e aí é o que eu queria dizer, eu estou dando um exemplo bobo aqui para vocês perceberem que como a gente tem que pensar se vale a pena. Colocar na balança é perceber se tudo que a gente faz realmente é necessário. Então a gente volta lá no início. É necessário tudo isso? Ou eu posso ter coisas que são importantes, mas diminuir aqui, diminuir ali, e consciência para tudo que a gente faz, né? Então, assim, de uma maneira bastante simples, né? Eu quero falar para vocês que qualidade de vida, vocês podem estar. Deixa eu só desligar aqui. Qualidade de vida, vocês podem estar trabalhando dentro da educação, com a criança, com o idoso, com qualquer clientela, qualquer população, né? É, se a gente parar para pensar assim, ó, não tem onde eu não possa trabalhar com qualidade de vida. Todos, porque isso é algo que é inerente ao ser humano, a busca pelo bem-estar, tá? Tem alguma pergunta, alguma coisa assim? Querem falar alguma coisa? Querem falar alguma coisa?
Quer falar, Oi. Robson? Pode falar. Eu fico pensando que teve, ao longo do tempo, né, a história foi passando e tudo, o patriarcado e tal, e a gente vê que o homem acabou tendo, mesmo sem querer, os novos homens que foram colocados dentro do mesmo balaio do patriarcado, né, sem saber, sem consciência. E aí, com o tempo, todos eles vinham com um estresse muito grande. Acho que isso gerou uma questão de obrigação. Eles tinham uma obrigatoriedade. Você vê no século passado, no início do século passado, século XVIII, XIX, tinha uma obrigatoriedade de prover recursos Uhum, para a família, uhum, né? Por isso, você via as crianças daquela família, elas respeitavam o pai, mas não brincavam exatamente com o pai. Brincavam uns com as outras e eram tutoradas pela mãe. E aí, quando a criança, o menino, crescia, tendia a seguir exatamente os passos do pai, porque o pai provia as coisas e ele deveria ter a mesma responsabilidade quando adulto de prover as coisas. É por isso que eu chamo de o mesmo balaio, e ele entrava no grupo do patriarcado sem consciência disso, porque é algo preso, né, numa uhum, sociedade, é algo, acho que é muito próximo daquele absolutismo, uma coisa antiga que vai se aproximando da gente com a história dos dotes e manter a tradição da família. uhum, E acho que hoje em dia, apesar da consciência já ter sido mudada por muitas questões, isso ainda é muito preso. Eu acho estranho como acho que o capitalismo faz com que você mantenha esse mesmo padrão, porque isso. Eu estou desempregado fez 2 anos agora, mas eu estou estudando e tudo. E a minha esposa está trabalhando. Eu nunca tive questões com relação a isso, salário, não, se ela estiver ganhando mais que eu, tá ótimo, não ligo. É bom para ela, bom para a gente. Mas a questão é que, naturalmente, às vezes eu me sinto assim. Às vezes eu me sinto e aí me pego pensando, poxa, mas eu não estou contribuindo. Mas pelo contrário, de fato eu contribuo porque eu tomo conta da casa, tomo conta do meu filho, eu levo para a escola, volto, faço o almoço, etc. Mas você sente aquela obrigatoriedade. Eu nunca tinha sido demitido, eu nunca tinha ficado parado na vida. Então, quando eu fiquei, agora já um período tarde, já é meio difícil até arrumar. Mas você sente esse peso. Parece que você está devendo alguma coisa. E é uma luta interna, uma luta constante para você não se sentir dessa forma, porque você sabe o motivo que você se sente dessa forma. uhum, uhum, Mas eu estou dizendo de um caso, não que seja um caso especial, que é o meu, mas há milhões de casos que são semelhantes. E às uhum, vezes essa obrigatoriedade, a partir dela, brota a violência, brota a depressão, brota esse estresse todo concentrado que você disse, e isso marca as desigualdades, marca as discriminações, marca uhum, todo esse tipo de problema que a gente perpetua todo dia. É a uhum, falta exatamente da qualidade de vida de cada um, uhum, né? Esse é bastante, acho que é bastante tenso isso, desde muito tempo atrás, e a gente não encontra um fio para que você corte esse fio e tente uhum. mudar de fato essa realidade. Sim. É muito difícil isso. Uhum. Robson, você falou várias coisas importantes aí, né? Essa questão histórica, ela é muito, muito forte e a gente não percebe, né? Então, quando você fala de trabalho, tem, quando eu fiz o mestrado, eu estudei Foucault, você já deve ter ouvido, né? Ele busca muito essa questão tem um livro dele que fala sobre o trabalho, né? E a pressão desse trabalho na sociedade,
né? Tanto que trabalho vem da palavra tripalium, que era um objeto de tortura, né, na antiguidade, né? Então, a pessoa, ela recebia a tortura lá por alguma situação que ela era, apresentou lá sei lá, alguma situação de um criminoso, alguma coisa assim, ou alguma coisa relacionada ao próprio trabalho, né, como uma forma pecaminosa, ele recebia, né, em vez de ser preso apenas, né, era o objeto que fazia a tortura, puxava a pessoa pelos braços, pelas pernas, né, então puxava, e isso levava até a morte, ou até ou castigo apenas, né? E fazia com que a pessoa sobrevivesse mais com aquele tipo de situação voltada pro castigo. Bom, se tripalho originou-se aí a questão do nosso que a gente chama de trabalho, né? A gente tem uma questão histórica que pega pesado, né? Tem um filme, ele é bem antigo, com o Sean Connery. Eu amo aquele filme. Vocês devem ter assistido, alguns de vocês já devem ter assistido. O nome do filme é O Nome da Rosa. Ele é lá no século, não sei, século XVI, XVII, eu não me lembro direito. Passa no mosteiro e ele mostra a influência da igreja. Gente, a gente não está falando sobre a questão, a gente está falando de questões históricas e culturais que nós sofremos, tá? A gente não está falando mal da religião, a gente está falando o efeito da religião dentro, né, de todas as normas que nós temos até hoje. Então, a religião católica é uma religião que é muito forte e ela foi difundida a nível mundial e até hoje ela é muito forte. Mas ela, ali no filme, mostra a força dessa religião nos atos da comunidade mesmo, né, da sociedade, e impera até hoje. Vocês querem ver um exemplo? Eu já te deixo falar mais, Robson. Quem é aqui que, no momento, que é bem isso que o Robson estava falando, sabe quando você chega Você trabalhou ou estudou, e você chega em casa e deita no sofá, e dá aquela deitada e fala, cara, que delícia, que prazer! E dá aquela cochilada, chega a babar, né? Puta, não tem coisa mais gostosa que fazer isso. De repente bate o telefone, você assusta, né? Cara, nossa, faz uns 20 minutos que eu tô dormindo. Daí você atende, alô? Daí a pessoa fala, você tá dormindo? Não. Você não admite que você possa descansar. Você não admite que você possa ter lazer. Você não admite que você possa sorrir. Eu sou de uma área que é a educação física, e a gente é diferente das outras áreas, porque a gente trabalha muito com o prazer do corpo, né? Então, a gente tem uma liberdade maior, né? A gente estuda o corpo, né? Então, a expressão humana para nós, ela é diferenciada, nós temos uma liberdade maior. E quantas milhões de vezes eu já não ouvi? Ah, mas você não é séria. Hã? A tua profissão é... Você só dá aula? Como é que é? Né? Então, assim, é um preconceito, é a forma que a gente ainda exerce através dessa história, né? Então, quando você fala, Robson, sobre a questão dessa mudança de papel, né, que é o homem mais em casa e a mulher saindo, quem tem a ver com isso é você e ela. Se a negociação aí tá dando certo e você está estudando para um futuro, e ela tá topando e tá tudo tranquilo e vocês estão equilibrados, o que importa é isso. E hoje as coisas mudaram, porque tem muito homem cuidando de criança. Eu acho o máximo isso, né? Porém, vamos voltar lá falando sobre questão de qualidade de vida e estresse. A mulher, há mais ou menos 100 anos atrás, a mulher queria, né, se igualar.
Você estava falando ali que a gente tinha o patriarcado, o homem que sustentava a casa, continua essa coisa, até mudar muito a mentalidade, a gente vai sofrer e você também vai sofrer, né? Mas a mulher queria um lugar privilegiado, né, em toda essa sociedade. O que que veio fazer a mulher? A mulher lutou para estar. Por exemplo, eu hoje estou trabalhando e trabalho pra caramba, né? Então, eu sou um resultado dessa luta, né? E a mulher quis chegar ao mesmo patamar que o homem. Só que a mulher, ela não se afastou do filho, da criação, da casa, da família, de outros cuidados. Então, ela, além dela querer ser também prover ou chegar num patamar igual, ela trouxe tudo junto. Então, quando a gente fala sobre estresse de homens e mulheres, hoje existe uma diferença, porque a mulher sofre muito com toda essa tralha toda que ela trouxe e ainda trabalha. Antes a mulher, ela tinha tudo isso aí, mas ela ficava dentro de casa, né? E que é o pior trabalho que existe, né? É o pior trabalho que existe. Não venha me falar que não é. Trabalho doméstico é o pior. Ninguém valoriza e você não recebe dinheiro. Tá? E as mulheres aqui sabem muito bem do que eu tô falando. Porque limpar uma casa e chegar à família e nem perceber que a casa está brilhando, e daí fazer bagunça em cima, né? Às vezes não valoriza, né? Isso pela criação também e tudo mais, né? Mas, assim, é um comum, né? Então, veja que a gente está falando de várias coisas aqui que dá pano para manga, gente, né? Então, quando a gente começa a estudar determinados assuntos, fica muito mais claro, né? E tira muito do peso, né? Porque a culpa não é minha, não é tua, Robson. Você traz lá atrás, né? Que é pecado fazer determinadas coisas. A Igreja Católica condenou a expressão humana, expressão artística, expressão falada, escrita, desenhada, arquitetura, enfim, todo tipo de arte foi condenado. Santa Inquisição foi a morte de milhões de artistas, de coisas maravilhosas, coisas escritas. Se vocês puderem ver, no YouTube tem. É um filme bem escuro. Não vão achar que está estragado. Ele é escuro porque ele é muito antigo. O Nome da Rosa. Tenham paciência para assistir. Ele é fantástico. E ele vai mostrar bem isso. Essa questão da proibição, né? Então, e naquela época só se trabalhava para a igreja. Se não fizesse isso, era pecaminoso e não tinha lugar ao lado do Deus Todo-Poderoso. Quem ria, quem se divertia, quem produzia expressão de qualquer forma, não tinha seu lugar ao lado do Todo-Poderoso. Porque tudo que era fora daquilo que se pregava pela igreja era pecado. Tá? Então, quando a gente fala de qualidade de vida, a gente fala de lazer. Daí a minha área é bem específica. A gente fala de lazer. O que é lazer? É o prazer, é o relaxar, eu respirar, é ter prazer em fazer algo, é o sorrir. Isso é natural do ser humano. Por isso que a Igreja Católica ela não pôde manter isso por muito tempo. Manteve séculos, mas o ser humano teve a necessidade da expressão, teve a necessidade do prazer, da busca pelo prazer. Então, quando a gente fala de qualidade de vida, tem um item dentro desses questionários aí, que são os instrumentos de pesquisa, que fala sobre lazer. Sinônimo, prazeroso, que é aquilo que é gostoso. O que você faz que é tão bom na sua vida? O que é o teu lazer? Nossa, isso implica em uma série de coisas de bem-estar, né? Então, veja quantas coisas elas estão enraizadas, né? E a gente sofre
respingou ainda na nossa vida, né? A gente tem vergonha de ter o direito pelo descanso, né? Então, tem muita coisa aí. Mais alguma coisa, gente? Querem falar? Fiquem à vontade. Oi, acho que eu falo demais aqui. Não, tá bem-vindo. Eu só ia comentar sobre duas coisas. Uma primeira, voltando ao Tripalium, né? O termo patrão também. O termo patrão era aquele cara que açoitava os escravos dentro do navio Aham. para que eles, né, remassem cada vez mais e o navio não parasse, né? É que ele era, a função dele era chamada de patrão. Então, quando você faz a respeito ao patrão, ou seja, você está respeitando, tentando respeitar aquele que te obriga a fazer alguma coisa. Acho que é uma coisa meio. E a outra coisa que eu ia falar era somente a carga que a mulher carrega inconscientemente, através de um costume social, né? Ela consegue, ela carrega, né? É o, a ideia, o limpar a casa, o trabalho doméstico, isso fica arraigado, é quase que no DNA da pessoa, a coisa fica presa. Por mais que ela tenha uma cabeça mais libertária, alguma coisa assim, ela, ela insiste aqui em casa acontece isso. A minha esposa é muito assim, é muito aberta, a gente é muito aberto sobre esse assunto todo, e é muito legal. Mas e eu limpo as coisas aqui. Mas, por Uhum. exemplo, a família dela vê muito tradicional, aquele negócio da igreja também, aquela coisa. E ela foi criada assim, apesar de ser a única rebelde da família dela. Ovelha Só negra. a ovelha negra. Mas mesmo assim, ela era obrigada pela avó dela a fazer as coisas. Ela, com 11 anos, já tinha que tomar conta do vô e da avó. Não tinha mãe, não tinha pai. Então, a família dela foi difícil, a vida dela. E aqui em casa, por mais que você deixe tudo arrumadinho, você olha assim, ó, tá tudo certo. Mas ela olha e fala, não, tem uma coisa errada aqui. Então ela ainda vai lá e dá aquele tapa. Mas é para você ver que é algo que eu não. Antigamente eu reclamava também, mas hoje eu nem reclamo mais. Eu entendo que isso faz parte da criação dela. Não Uhum. dá para julgar ou brigar com isso. Então isso é bastante triste. É triste conviver ainda hoje com esse tipo de coisa. Uhum. E isso não ser observado pela maior parte das pessoas, principalmente dos homens de hoje em dia, né? É difícil. Não tem a valorização, né? Acho que todas E deveriam receber para fazer isso, né? Pelo uhum. menos o mínimo, né? Sim, exatamente. E dá trabalho, Muito. muito trabalho, né? Então, a gente falou aqui, né, sobre a qualidade de vida. Veja que quando a gente fala sobre estresse, estresse é um termo que ele pode ser descrito sob o aspecto físico, emocional, ocupacional, tá? Como que é o estresse físico, né? Por exemplo, uma pessoa que faz um movimento repetitivo e faz uma fratura. Isso é estresse físico, né? Isso a gente estuda muito no esporte, isso, né? Porque é o exagero, saiu do equilíbrio e teve o resultado, né? Que foi uma fratura ou uma lesão, enfim. O estresse emocional, que ele pode ser externo, fatores externos, e pode ser internos. Por exemplo, uma pessoa que é autoexigente. Os virginianos da vida, que a gente fala que o virginiano é muito exigente, né? E é tudo, né? Então, são pessoas que sofrem muito porque não acontece do jeito que elas querem. Então, existe uma exigência interna,
né? Então, eu sou muito, nossa, tem que estar tudo certinho. Ela é virginiana. Então, explicado. E eu sou É de mais Libra, estressada. e eu sou o cara das dúvidas. Para mim, não sei se isso tá bom ou se isso aí tá errado. Eu vou trocar, eu fico meia hora trocando um negocinho bobo. Você é geminiano? Eu sou libriano. Libriano. Aham. É. Então, e aí existe o estresse que é ocupacional. Por que que eu vou falar sobre o estresse ocupacional? O estresse ocupacional, ele é vindo da ocupação, é do trabalho, tá? Então, por que isso? Porque vocês podem vir a pesquisar vários artigos, gente, muitos estudos que são relacionados ao estresse do professor, por exemplo. O que que o professor passa hoje? Nossa, no Brasil hoje, então, tá uma beleza de se estudar estresse, né? Depois da pandemia, ganhando, né? Não, não o necessário, né? Não falar outra coisa, né? Professores que estão em escolas da periferia, que não tem giz, não tem condição, não tem material. Quer dizer, isso é uma série de situações que leva a pessoa ao declínio mesmo, né? Porque o professor, ele trabalha muitas horas, né? A grande maioria dos professores tem dois turnos de trabalho, né? Se não tiver mais até, para poder ter um salário que seja pelo menos adequado. E aí, já te deixo falar, Fran, por que que eu estou falando sobre isso? Justamente porque seria interessante de vocês buscarem artigos aí que sejam relacionados ao estresse ou qualidade de vida do professor. E vocês vão achar muito material, né? E aí a gente está buscando aqui, ó, fazer os links, né, dessa temática com aquilo que vocês podem vir a se interessar aí no futuro, né? Como estudantes, né? Como aí dentro do grupo de pesquisa, né? E tudo mais. Fran queria falar alguma coisa. Pode falar, Fran. Sobre o estresse dos professores e os ataques às escolas, né? Que é tão assustador. Para quem está entrando na profissão agora, meu Deus, a gente ficou aterrorizado, né? Mas é mais mais um motivo de estresse para o professor. Sim, exatamente. Quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha professores tão estressados que eles viviam dizendo assim, não, que ser professor é a pior profissão que existe. Coisas desse tipo, sabe? Criança, eu tinha interesse em ser professora e até hoje eu não consegui ser porque lá no meu ensino fundamental o professor botou na minha cabeça que era uma coisa horrível, sabe? Sim. Aí eu fui conhecendo outras pessoas que amavam a profissão, que me fizeram assim brilhar o olho novamente, mas é estressante demais. E eu entendo, a gente entende mesmo sem ser professor, né? Difícil demais mesmo. Tá sendo muito complicado isso, né? Porque tem enfrentamento com essa violência aí, a pessoa não fica normal, né? Ela sempre vai tá no alerta. E aí é bem aquilo que a gente estava falando, sai do seu equilíbrio. Perdeu qualidade de vida, né? E além de tudo, o nível de estresse que envolve. E provavelmente, gente, vocês vão encontrar vários artigos aí falando sobre o nível de estresse dos professores perto dessa onda de ataques ou agressividades. Isso não para aí, né? Isso aí que é é, é o desfecho. Mas antes de acontecer isso, tem muito mais outros tipos de violência que o professor sofre dentro de sala de aula e que não é colocado na televisão. Por exemplo, professores que são. Não é agressão física, mas é uma agressão verbal. Chegar para o professor com uma faca. Ó, você nunca mais fale alto comigo. O aluno falando isso para o professor. Eu tive
uma ex-aluna nossa aí, que ela passou isso. Daí ela, quando o Piá chegou, um Piá de 11, 12 anos, com uma faca, falou assim, ó, você brigou comigo? Você vai ver o que que vai acontecer com você. Saia da escola para você ver. E a faca na frente aqui, bem escondidinha. Só ela viu. Ela não voltou mais para a escola, né? Então, olha o nível. Então, e isso faz com que a pessoa. E depende da pessoa, obviamente, né? Tudo isso que eu estou falando para vocês vai depender muito do tipo de comportamento que a pessoa tem. Tem pessoas que são bem suscetíveis a níveis de estresse, né? E perdem sua qualidade de vida, e tem outras pessoas que são menos, que são um pouco mais tranquilas, né? E que conseguem administrar melhor os níveis de estresse, né? Então, vai depender também desse tipo de pessoa. Fala, Josi. Ana, sobre as escolas cívico-militares, você acha que é bom, assim, para a proteção do professor, sabe? Em relação aos alunos também? Porque, assim, eu achei como é que eu posso dizer? Uma coisa boa que o Brasil tinha adquirido, sabe? Em relação à segurança, em relação a você poder deixar um filho e pelo menos passar assim a impressão. Eu trabalho em escola militar, é diferente, eu sei, mas assim, a segurança é diferente. Uhum, E eu fiquei chateada com o nosso presidente ter revogado isso, né? Ter retirado essa conquista, para mim foi uma conquista. Eu sei que uhum, muitas pessoas acham que não, mas para mim uhum, foi. uhum. Porque eu convivo, né, com um Sim. colégio militar, eu sei como é que é a Uhum, diferença. Não vou dizer para você que não aconteça, uhum, acontece, mas assim, é mais difícil de acontecer. Você vê um professor ser agredido, você vê um professor ser humilhado. Aqui em uhum, Brasília mesmo, numa satélite aqui na Ceilândia, uma professora recebeu de presente de um aluno um bombril, fazendo referência que o cabelo dela era um bombril porque ela é negra. Tu entendeu? Essas coisas assim uhum. que desanimam a gente. Sim. E, e sabe, eu achei que foi uma atitude que ele tomou muito sem pensar, só pensando no lado político, só fosse pensando em desmanchar o que o outro fez e deixou de fazer. Uhum, Eu acho que uhum, se a coisa é boa, por que desfazer porque foi o outro? Sabe? uhum. Umas coisas assim, pra mim, sem sentido nenhum. Não sei a opinião de vocês, né? Sim. Mas o que Ó, que você acha? é que, na verdade, eu não tenho contato com colégios militares, tá? Eu sei muito superficialmente. Então, eu não posso te falar, afirmar algo que eu não acho certo isso, né? O que eu posso te falar é que a gente sempre está à mercê de política, né? Então, o que se decide, né, o povo engole. Não sou bolsonarista, não gosto, na verdade, de política, né? Porque eu não acredito na grande maioria das coisas que acontecem. Eu vejo a política de uma forma diferente, né? Então, assim, é muito complicado falar sobre política hoje em dia, né? Porque tanto de um lado como do outro vai ter pessoas que são bem voltadas para um lado ou para o outro, né? Eu acho que não é o nosso eixo aqui, né, de conversa. É, mas eu acho Eu assim, ó, falo em que relação à educação mesmo e à então, é segurança, isso não que o eu lado ia político. falar, é isso que eu ia falar. Eu acho que a educação militar, ela tem uma rigorosidade grande, né? E ela tem uma educação que não pode ser negada, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é bem o contrário. Por isso que existe toda essa loucura aí que a gente está vendo de agressividade. Mas eu acho que também nem tanto lá, nem tanto cá, né? Porque o excesso, né, também é ruim. Mas, e aí vai depender muito da educação, vai depender da pessoa, da adaptação a esses níveis de exigência das escolas que são militares, né? Tem pessoas que não se adequam a isso, né? Porém, eu acho que você está certa nesse sentido, né, de ter muito mais segurança,
obviamente, mas e eu não vou te falar aqui que eu acho, né, com relação a isso, porque eu não tenho conhecimento, sabe, Josi? Você tá lá dentro, você tá vendo, né? Então você tá sentindo, né, que é uma pena porque você tá vendo que existe um resultado e tudo mais. Agora, eu te afirmar isso, né, e falar assim, não, realmente foi uma pena e tal, não consigo fazer porque eu não conheço. Eu também não sei quais foram. Aí eu fiquei sabendo, mas eu não sei quais foram as premissas aí para acabar com essas escolas, né? É, a gente sabe dos disque, mas não tenho certeza do que realmente foi o objetivo, né? Não sei por que que acabou. Então a gente vai ficar aqui numa incógnita, tá? Não vamos deixar a coisa andar muito, porque a gente vai começar a falar sobre política, né? Acho uma pena, né, você participar de uma situação em que você achava positiva, né, e agora não ter mais, né? Acho uma pena isso porque você traz esse lado positivo aqui para gente, né? Então isso é legal até da gente saber disso, né? Principalmente quando a gente não tem o contato com aquele meio, né? É, mas não vou te afirmar nada, tá, Josi? Justamente porque eu não tenho conhecimento, tá? Bem, não, era só a questão meio que eu penso assim, da questão da segurança, sabe? Porque assim, Uhum, eles não interferem na parte educacional, não. É diferente do uhum, colégio militar que eu trabalho. Lá aham, sim eles estão em sala de aula, mas no cívico militar não. Eles não dão aula. Eles cuidam da parte de segurança, entendeu? Essa aham. parte aí. Então é isso, mas É eu uma fiquei pena, triste, né? mas tudo bem. Que pena. É. É um Fiquei porque lado que todo seria mundo tem interessante. direito, né? Todo Uhum, mundo tem direito à educação de qualidade, à segurança. é. E aí a população em si não pensa nisso, só pensa no que botam na cabeça deles, enfim. Mas Uhum. é isso. Bruninha, fale, Bruna. Foi só porque você falou para eu falar que tinha travado tudo aqui. Eu ia comentar que você falou sobre estresse na sala de aula. Eu trabalho num colégio de ensino fundamental 1 e, e as professoras comentam que nesse período pós-pandemia surgiu tanto laudo de TOD que 90% deles seriam resolvidos só com a educação dos pais, sabe? E hoje eu tive uma situação dentro de sala de aula que a professora nem encostou no aluno e o aluno acusou ela de empurrar ele, que é uma coisa seríssima, né? A professora chegou a ligar para os pais e tudo, graças a Deus os pais conhecem o filho que tem, né? Nesse caso. Mas normalmente, quando acontecem situações dessa forma, os pais se voltam contra o Contra o professor, professor. Uhum, não olhando a situação por um todo, sabe? uhum, E até, daí normalmente atestam que porque ele tem TOD, porque ele tem TDAH, porque ele é autista, como desculpa para esses uhum, comportamentos que seriam uhum. corrigidos somente com uma boa educação, né? Uma Sim. boa rigidez do pai até, né? Uhum. E Na acaba verdade, afetando daí. Né? estão passando a responsabilidade para a escola, né? Então, Sim, veja, quando a gente fala sobre essas questões, né, de pais e mães trabalhando, né? Não estou falando que é culpa dos pais e das mães, é uma necessidade dos pais trabalharem, mas a sim, maioria das crianças conhecem até, chamam professores de pais quando são pequenininhos, né? É a sim, mãe, nossa, eu conhecia quando meu filho estudava numa escolinha aqui, tinha o integral, e as crianças ficavam das 7 às 7. Daí iam para casa dormindo, nem viam os pais. Saíam de casa dormindo e voltavam dormindo. Só pegava no final de semana. E aí acabavam chamando, como era muito pequenininho, chamavam as professoras, né? As tias, né? De mãe. Então, isso é bastante complicado, porque a escola não é para educar, né? Quem educa são os pais, né? Então, a gente está tendo uma confusão de papéis aí bem grande, né? E a responsabilidade trocada,
né? Então, é complicado, né? E aí o professor dá dó, né? Porque vai enfrentar essas faltas de limites, essas faltas de educação mesmo, né? Que é feito dentro de casa. Não estou colocando a culpa nos professores, mas eu estou falando que é uma realidade e que a gente vai enfrentar isso de uma forma bastante acirrada daqui para frente, né? Então, veja quanta coisa a gente pode estar estudando, né? Trazendo à tona, e essas coisas precisam ser faladas, né? Porque as pessoas precisam entender que existem responsabilidades diferentes, né? Robson, Oi. Então, sobre sobre o ensino em si, as escolas têm muito problema. A gente sabe que as escolas têm bastante problemas relacionados tanto à estrutura quanto a estrutura em termos gerais. A estrutura física da escola, que às vezes não recebe os recursos necessários, ou algumas escolas, quando recebem os recursos, eles são direcionados a locais que não deveriam. É, a gente sabe que tem uma adequação, às vezes, de professores. Meu filho mesmo recebeu uma chamada lá de uma professora desnecessária na escola. Meu filho tem 10 anos. Uma coisa que ela estava irritada com outro aluno, chamou a atenção dele sem necessidade. Então, existe uma adequação também de alguns professores. A gente sabe que tem um conjunto de coisas acontecendo. Mas o que a gente não pode deixar de pensar é que é tudo parte de um ecossistema. Ah, os nossos pais, meus pais, pais de outras pessoas, vocês, eh, eles foram criados de uma maneira rústica. É um modelo antigamente muito diferenciado. Minha mãe estudou até a quarta série, meu pai estudou até a sexta série, depois fez supletivo e terminou. Minha mãe nunca terminou. Mas a criação que eu tive com meu pai foi muito bruta. Então, assim, cabe às pessoas, é que não é culpa exatamente das pessoas, é culpa justamente de um ecossistema que não foi tratado. Então, quando você tem um mínimo de consciência, você tentar mudar um pouco isso, porque isso não vai ser benefício para você. Você tem que ignorar que isso é benefício para você e pensar no benefício futuro, é do próximo. É como se a gente tivesse, é como a CET. A CET organiza o trânsito da cidade e ele faz uma propaganda na TV. Uma propaganda, olha, você tem que respeitar o sinal de trânsito, você tem que respeitar o pedestre, e etc, etc, as leis e tal. Só que ele não está dizendo para você que já dirige, entendeu? Ele está dizendo para você que já dirige, repassar isso para quem ainda não dirige, que é o seu filho, o seu sobrinho, ou quem quer que seja, mais novo que você. Ou seja, você adquire tanto os valores melhores e os valores piores. Só que o que você quer para o futuro? Quais desses valores você quer para o futuro? Quando você decide passar, bom, passarei os melhores valores que eu puder e que eu considerar bons para o futuro. Então, esses valores você passa adiante. A maioria dos pais, hoje em dia, eu digo a maioria, mas não sei o valor tanto para mais ou quanto para menos, é uma grande quantidade de pessoas simplesmente levam a criança para a escola e deixam na escola porque sabe-se lá quais são as condições de vida dessa pessoa, ela não pode cuidar naquele momento da tarde, não pode cuidar, não trabalha, etc, etc. E aí acontece, se todo o esforço do sistema fosse para cuidar do ensino público, isso teria, não teríamos, por exemplo, reflexo no ensino cívico-militar, por exemplo. Por que razão precisa do ensino cívico-militar? A razão é segurança. Foi visto, foi observado um ponto onde que seria necessário um policial dentro da escola. É evidente que um policial dentro da escola reprime a violência. É evidente. Só que você não pode tirar um oficial da rua ao botar um oficial dentro da escola. E o soldado
não tem a qualificação para ensinar ou para lidar com as pessoas. Tanto é que o exército não pode ir para a rua cuidar do crime organizado. Porque o exército não é uma pessoa que vai conversar com alguém. O exército é alguém que vai liquidar alguém. Ele não tem o trato para fazer isso. Por isso existe a polícia militar e a polícia civil. Mas você vai tirar o policial civil para cuidar do crime fora da escola para colocar dentro da escola. Mas isso não estou criminalizando o colégio cívico militar. Estou dizendo exatamente que foi observada uma necessidade em razão de todo o problema envolvido ao redor disso. Os pais deveriam cuidar da criança e passar os melhores valores possíveis para ele ir para a escola, aprender o possível lá na escola, dadas as condições que existam lá, e voltar para casa com algum conhecimento. Então, a gente sempre tem que olhar o outro lado. É a questão da empatia, a gente olhar como que o sujeito do outro lado vive, para que isso, de repente, a gente possa opinar disso. A menina estava falando da escola que a criança vai para lá e fica lá o dia inteiro, mas chega, depois vem uma outra pessoa e pega, não é o pai, não é a mãe, e ninguém cuida, passa na rua o dia inteiro. Mas é errado. Todo problema existe aí. Mas você não sabe como vive na casa da pessoa. Ela não tem um marido, ela vive sozinha, ela que trabalha, ela está o dia inteiro fora, ganha pouco, mora numa favelinha. Então já é difícil todo um sistema. Então não adianta a gente pegar sempre e condenar, é muito difícil. É muito difícil. É um ecossistema complicado. E aí você prover qualidade de vida fica difícil. Você primeiro tem que prover o mínimo necessário para que depois consigamos passar uma qualidade de vida para essas pessoas. Bastante tenso pensar tudo isso. Pensar toda a cadeia é muito difícil. Mas você sabe que todas essas discussões aqui, eu acho que elas são muito importantes, porque ela tem muito respeito, né? E quando a gente se torna uma pessoa, um pesquisador, ele não toma, partido, ele mostra. E é isso que é legal. Então, vocês vejam que a gente trouxe vários assuntos aqui hoje, e que eles podem ser tratados, né, de uma forma mais científica, e vocês trazerem as várias colocações, posições, opiniões, porque são diversas, né, e não existe uma certa ou uma errada, né, por isso que o pesquisador, quando ele começa a pesquisar, ele tem que ser uma tábula rasa, ele não tem que tomar opinião, porque muitas vezes ele acha uma coisa, minha pesquisa ela vai dar esse resultado. Opa, mas está sendo tendencioso. Pesquisa não pode ser isso. Pesquisa não é em cima de você. Pesquisa é em cima, né, de informações, de situações, de ações. Então, eu acho bastante rico a gente trazer tudo isso, né, e a gente fica aí, né, com várias caraminholas aí rodando a cabecinha de vocês, né, e eu acho que é bastante importante tudo isso para fortalecer vocês como futuros pesquisadores, né? Começa daqui, né? Então, são os vários questionamentos. A gente não sai daqui com coisas resolvidas, a gente sai daqui com questionamentos. Esses questionamentos são o que vocês vão tentar resolver no futuro, né? Mostrando as várias realidades também, né? Então, nós passamos da hora já, né, gente? Foi muito bom. Eu agradeço a participação de todos vocês. Como sempre, é muito gostoso. E daqui 2 semanas a gente se encontra novamente, né? Tenho aí dias iluminados. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, Boa noite, Josi, obrigado a todo Bruna, mundo. pela conversa. Muito boa, muito rica. Tchau, Fran. Tchau, Bruninha. Beijo, Robson. Vou parar de gravar aqui. Tchau, tchau, gente.